Salve, torcedor do Palmeiras! Hoje a gente vem com um monte de informação quente, direto do mundo alviverde, e tem muita coisa para comentar. Vamos começar falando do nosso rival do Jardim Leonor, porque ontem aconteceu algo que chamou a atenção de todo mundo. O São Paulo levou uma sonora goleada de 6-0 do Fluminense. 6-0. Meus amigos, e ainda tem torcedor são paulino querendo falar alguma coisa do Palmeiras. É surreal pensar na moral que eles acham que tem para provocar a gente, enquanto o próprio clube se apequena há anos. E olha que isso nem é novidade, não. O São Paulo sempre teve aquela soberba histórica, tanto do clube quanto da torcida. Mas agora os resultados estão mostrando que o tamanho da arrogância não corresponde à realidade dentro de campo. Lembram daquela entrevista catastrófica do presidente ou diretor falando sobre o Palmeiras, dizendo que o Verdão havia se apequenado? Pois é, ironicamente, hoje quem se apequena é o próprio São Paulo. E a diferença de 6 gols é só o começo do que essa fase ruim representa. E tem mais. Alguns vão alegar que não assistiram ao jogo ou que perderam o interesse pelo futebol. Mas a verdade é que essas goleadas acabam sendo um reflexo claro de uma gestão e um desempenho dentro de campo que não acompanham a história e a tradição do clube. Falando de coisas mais próximas do Palmeiras, a Federação Paulista divulgou a tabela do Paulistão para o ano de 2026. E os jogos do Verdão chamam a atenção desde o início. O Palmeiras estreia enfrentando o Portuguesa. Depois terá confrontos contra Santos, Mirassol, Novo Horizontino, Tricordiano, Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians e Guarani. A competição começa no dia 11 de janeiro, e a expectativa é enorme para que o Verdão continue mostrando sua força dentro do estadual, com partidas que prometem emoção do primeiro ao último minuto. E não podemos esquecer da preparação do time, que segue firme e forte. No primeiro treino em Lima, a técnica Leila Pereira comandou mais de 1 hora de trabalhos táticos, mostrando que o elenco está comprometido em ajustar os detalhes antes de partidas decisivas. O Palmeiras segue calibrando o time e a presença de alguns jogadores ainda gera dúvidas, como o caso do Everton, que pode ou não estar nos relacionados para o confronto do próximo final de semana. Esse período de treinamentos é crucial e o técnico Abel terá a responsabilidade de definir quem vai para o jogo, ajustando estratégia e escalação para que o Verdão entre em campo com força máxima. E falando em decisões importantes, não dá para deixar de comentar sobre a finalíssima da Libertadores, que acontece amanhã, às 6 horas da tarde, entre Palmeiras e Flamengo. A expectativa é gigantesca. E a preparação do clube para esse momento mostra o quanto cada detalhe é importante. O Abel está avaliando o elenco, observando a performance de cada jogador e tentando montar a equipe mais competitiva possível. É um jogo que promete emoção. E a torcida alviverde está ansiosa para acompanhar cada lance, cada jogada. Cada oportunidade de ver o Palmeiras levantar mais um título de expressão internacional. A pressão é grande, mas a responsabilidade de entrar em campo e mostrar a força do Verdão também é enorme. Além disso, a gestão do clube continua sendo pauta e a presidente Leila Pereira recentemente deu declarações que chamaram atenção. Ela afirmou que tem interesse em alterar o estatuto do clube para disputar um 3º mandato, algo que naturalmente gera debates e expectativas entre os associados e o conselho.
A mudança no estatuto permitiria que ela concorresse novamente, e isso traz à tona questões políticas dentro do clube que são sempre complexas e cheias de nuances. Enquanto isso, outros nomes, como o de Gagliotti, também aparecem como possíveis candidatos nas próximas eleições, e o cenário político dentro do Palmeiras está longe de ser simples. No campo internacional, a Conmebol tem discutido a ideia de realizar finais da Libertadores fora da América do Sul, algo que poderia ocorrer de forma pontual e estratégica, visando contratos vantajosos. Miami surge como uma das cidades mais cotadas, e países como Catar e Arábia Saudita demonstraram interesse em sediar partidas, mostrando que a competição tem potencial de crescimento fora do continente sul-americano. A Europa, por enquanto, não é prioridade. Mas se houver proposta atraente, a entidade pode reconsiderar, embora haja histórico de experiências complicadas, como a final entre Boca Juniors e River Plate na Espanha, que trouxe diversos problemas logísticos e de segurança. Ainda assim, a Libertadores continua sendo um evento com enorme apelo mundial, e o Palmeiras está no centro dessas discussões, com sua visibilidade internacional crescendo a cada temporada. Além disso, o mercado de transferências também movimenta o Verdão, com o Napoli demonstrando interesse no Flaco Lopes e preparando uma oferta de 18 milhões de euros, embora seja improvável que valores assim convençam a diretoria a negociar o jogador. Outros atletas, como o zagueiro Benedetti, de 19 anos, também podem receber propostas, especialmente do Olympiacos, que planeja uma nova ofensiva para contratá-lo, mostrando que o Palmeiras segue sendo referência no futebol, tanto em desempenho quanto no interesse de clubes internacionais. A preparação do time para as competições nacionais e internacionais, aliada às movimentações políticas e ao mercado de transferências, mostra como o Palmeiras está sempre no centro das atenções. Cada treino, cada declaração, cada jogo e cada negociação é observada de perto pelos torcedores e pelo mercado. O Palmeiras, enquanto clube, continua sendo exemplo de organização e ambição, buscando se manter competitivo em todas as frentes. A torcida alviverde acompanha tudo de perto, participando da expectativa por cada decisão tática. Cada escolha de elenco e cada movimento administrativo que possa impactar o futuro do clube. Com todos esses elementos em jogo, a temporada promete ser intensa e repleta de capítulos que vão desde grandes vitórias dentro de campo até discussões importantes nos bastidores sobre o futuro da gestão e do planejamento estratégico do Verdão. Seguindo a linha do que vem acontecendo no Palmeiras, é impossível não falar sobre a intensidade da preparação para a final da Libertadores, que mexe com todo o ambiente do clube. Nos treinos realizados em Lima, a atenção aos mínimos detalhes tem sido impressionante. Leila Pereira, junto com a comissão técnica, acompanha cada movimento, cada posicionamento tático, tentando acertar o que ainda precisa ser ajustado. A equipe de Abel tem mostrado dedicação, com exercícios que focam tanto na parte física quanto na parte estratégica, pensando sempre em neutralizar o adversário e explorar pontos fortes. O entrosamento do grupo é testado em cada atividade, e os jogadores sabem que a pressão vai ser enorme, especialmente considerando o histórico de decisões recentes e a expectativa da torcida alviverde. Cada passe, cada movimentação e cada bola parada são avaliados com critério, porque em uma final de Libertadores não há espaço para erros, e o Palmeiras entra em campo com a responsabilidade de representar o futebol brasileiro de forma impecável.
Enquanto a equipe se prepara dentro de campo, a diretoria também trabalha nos bastidores para garantir que o clube continue sólido em todas as frentes. O interesse de Leila Pereira em alterar o estatuto para concorrer a um terceiro mandato é um tema que tem repercutido bastante e naturalmente gera debate entre os associados. A política dentro do Palmeiras sempre foi complexa, e essas movimentações refletem como a gestão do clube precisa equilibrar decisões administrativas com o foco no desempenho esportivo. Paralelamente, o cenário eleitoral indica que nomes como o de Gagliotti podem surgir como concorrentes, mostrando que o processo democrático dentro do clube está ativo e que cada decisão tem impacto direto no futuro do Verdão. A torcida, que acompanha tudo de perto, se mantém atenta às notícias, aos rumores e às confirmações oficiais, porque entende que a gestão do clube influencia diretamente o sucesso dentro de campo. No plano internacional, o Palmeiras segue sendo protagonista. A possibilidade de finais da Libertadores fora da América do Sul, discutida pela Conmebol, é uma tendência que merece atenção. Miami surge como uma das cidades mais cotadas para receber partidas decisivas, enquanto Catar e Arábia Saudita também demonstraram interesse em sediar eventos da competição. A ideia da entidade é buscar contratos vantajosos, garantindo que cada decisão traga benefícios financeiros e de visibilidade para os clubes envolvidos. A Europa, por enquanto, não é prioridade, mas não se descarta a possibilidade de futuras experiências se houver proposta atraente. O clube, portanto, precisa se manter competitivo e adaptável, entendendo que sua imagem internacional está em expansão e que cada participação em torneios de prestígio pode abrir portas para novas oportunidades de crescimento e reconhecimento. O mercado de transferências continua sendo um capítulo importante para o Palmeiras, com jogadores despertando interesse de clubes de diversas partes do mundo. O Napoli, por exemplo, se mostrou interessado no Flaco Lopes, preparando uma oferta de 18 milhões de euros, que provavelmente não será suficiente para convencer a diretoria. A política do clube em relação à venda de jogadores demonstra maturidade, buscando sempre equilibrar o interesse financeiro com a valorização do elenco e o objetivo de manter a competitividade. Além disso, o zagueiro Benedetti, de 19 anos, também pode receber propostas, especialmente do Olympiacos, que planeja uma nova ofensiva para contratá-lo. Essas movimentações mostram como o Palmeiras é referência não apenas dentro de campo, mas também no mercado internacional, sendo visto como um clube estruturado e com jogadores de alto nível técnico. A preparação para os jogos decisivos exige ainda mais atenção à parte física e mental dos atletas. Treinos intensos de resistência, velocidade e precisão são combinados com exercícios táticos que simulam situações de jogo, preparando os jogadores para enfrentar adversários de alto nível. A comissão técnica acompanha de perto cada detalhe, corrigindo posicionamentos, ajustando estratégias e reforçando a comunicação dentro de campo. A pressão de uma final de Libertadores exige concentração máxima. E cada jogador sabe que terá de render no seu melhor, independentemente da situação. Essa combinação de preparo físico, mental e técnico faz parte da filosofia do Palmeiras, que busca excelência em todos os aspectos, mantendo o clube competitivo em torneios nacionais e internacionais. A torcida, por sua vez, vive um momento de grande expectativa. A paixão alviverde se manifesta em cada comentário, em cada discussão sobre escalação, estratégias e movimentações políticas dentro do clube.
O Palmeiras se tornou um verdadeiro centro de atenção, e cada vitória, cada treino e cada declaração tem repercussão imediata entre os torcedores. Esse engajamento mostra a força da torcida, que participa ativamente, opinando e acompanhando tudo de perto. Seja no campo esportivo, seja no administrativo, a interação entre clube e torcida é intensa, e a pressão que isso gera é um combustível extra para os jogadores, que entendem que representam não apenas o time, mas toda a história e tradição do Palmeiras. O foco total em resultados também se reflete na gestão do elenco e na organização do clube. Abel e sua equipe técnica analisam constantemente cada jogador, ajustam rotinas de treinamento e planejam cada detalhe antes das partidas. O planejamento inclui estratégias de jogo, cuidados com a parte física e mental, e uma preparação específica para enfrentar adversários de alto nível, como o Flamengo na final da Libertadores. O clube entende que cada decisão tomada agora terá impacto direto nos resultados, e por isso o cuidado é extremo em todas as frentes. A preparação do Palmeiras não é apenas sobre técnica e tática, mas sobre criar um ambiente de excelência, onde cada atleta se sinta pronto para dar o seu melhor em campo. Ao mesmo tempo, a política interna do clube continua gerando debates. As possíveis alterações no estatuto e o interesse de diferentes candidatos mostram que o Palmeiras é um clube ativo, onde decisões administrativas podem influenciar diretamente o futuro do time. A diretoria precisa equilibrar o foco esportivo com a gestão política, garantindo que o clube continue competitivo sem perder sua estrutura administrativa. Cada movimento é estudado e as repercussões são observadas de perto, porque qualquer decisão errada pode impactar tanto o desempenho quanto a credibilidade do Palmeiras. É um equilíbrio delicado, mas que mostra a maturidade do clube em lidar com situações complexas sem comprometer a excelência esportiva. O mercado internacional de jogadores segue em evidência, reforçando a posição do Palmeiras como um clube de referência. Negociações envolvendo atletas como Flaco Lopes e Benedetti demonstram que o Verdão é valorizado fora do Brasil e que suas estratégias de venda e manutenção de elenco são criteriosamente avaliadas. A diretoria busca sempre o melhor para o clube, mantendo jogadores importantes enquanto aproveita oportunidades vantajosas no mercado. Essa capacidade de administrar talentos e negociações é parte do que torna o Palmeiras um clube respeitado internacionalmente, com estrutura sólida e visão estratégica clara. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A notícia que começou como um sussurro pelos corredores do futebol sul-americano tomou força nas últimas horas e já domina as rodas de conversa. Uma dupla importante do Flamengo estaria fora da próxima fase da Libertadores, deixando o Palmeiras como o grande e inesperado superfavorito ao título. Ainda não há confirmação oficial, mas o burburinho ecoa com insistência entre dirigentes, jornalistas e até mesmo atletas que acompanham de perto os bastidores do torneio. O que se comenta é que a ausência de dois nomes considerados pilares do elenco rubro-negro mudou completamente a leitura das casas de análise e dos especialistas. No Flamengo, o clima é de cautela. Pessoas próximas ao clube falam em preocupação, já que a equipe vinha apostando justamente na força desse setor para manter o ritmo competitivo. A suposta baixa pegou muitos de surpresa e teria alterado até mesmo a estratégia planejada para tal sequência da competição.
Enquanto isso, em São Paulo, o Palmeiras observa a movimentação com atenção. O comentário é que a comissão técnica alviverde trata o assunto com discrição, mas não esconde internamente a sensação de que o caminho pode ter ficado menos turbulento. Há quem diga que a confiança no elenco subiu alguns degraus diante da possibilidade de enfrentar um Flamengo enfraquecido, especialmente em jogos que costumam decidir destinos de campeões. Torcedores dos dois lados já se manifestam nas redes sociais. Rubro-negros demonstram apreensão, tentando entender se o rumor procede ou se não passa de mais um daqueles boatos inflamados que surgem em momentos decisivos. Do lado palmeirense, a empolgação cresce, ainda que misturada com cautela. Muitos lembram que, em Libertadores, qualquer detalhe pode mudar o rumo de uma campanha. Apesar de ninguém aparecer publicamente para confirmar, o zum-zum continua aumentando. E cada nova fonte próxima parece adicionar mais lenha ao fogo. Se o rumor for verdadeiro, a competição pode ganhar contornos inesperados, abrindo espaço para uma disputa mais aberta do que se imaginava. Por ora, fica a sensação de que algo grande está prestes a ser revelado, e que o clima de mistério só torna o cenário ainda mais eletrizante. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!